Se você gostar desse vídeo, considere se tornar um membro para você apoiar esse canal, fazendo com que mais resenhas saiam. Não vamos mais ver Anderson Silva e nem Jake Paul tão cedo, já que o evento caiu de vez, já que depois de acusações da ex-namorada Gervonta Davis foi preso e meio que sendo preso não dá pra lutar, mas a MVP, que é a empresa que organiza tudo isso, não desistiu de montar o card do Netflix, e pra isso eles foram atrás de novos nomes para lutar com o Jake Paul. Os caras garantem que até dezembro vai acontecer um evento, então por mais que a gente não veja mais a luta do Jake Paul desafiando um dos maiores lutadores da história do boxe, porém 30 quilos mais leve do que ele, a gente talvez possa ainda ver o Jake Paul batendo em um outro grande nome, e junto com isso ver, por exemplo, o Anderson Silva lutando com Chris Weidman mais uma vez. Porém, de todos os nomes que já declararam que aceitariam lutar contra o Jake Paul para substituir o Gervonta Davis, um deles é justamente o Nate Diaz, que já lutou contra o Jake Paul, porém perdeu, mas está a fim de fazer sua revanche. Nada é mais interessante dos nomes que o Jake Paul foi atrás e recusaram. Alguns deles também foram nomes do boxe, como Ryan Garcia e Terence Crawford, porém Ryan Garcia já está se preparando para uma outra disputa de cinturão. Terence Crawford teria que se preparar em muito pouco tempo para lutar no evento do Jake Paul sem o evento cair, ser remarcado, e ele há pouco tempo lutou contra o Canelo, então também não faria sentido para o Crawford. Saiu até mesmo informações que a equipe por trás do Poatan teria achado interessante a luta, porém não saiu nenhuma outra comprovação muito concreta ou qual teria sido exatamente a conversa. E do lado deles, eles acreditam que foi só o contrato do UFC que fez não ser possível essa luta, mas nada é tão bizarro quanto a peidada do Francis Ngannou. O Jake Paul começou sua carreira no boxe como sendo o cara que pegava ou não lutadores profissionais ou que sempre tinham alguma armação. O Nate Diaz tá há anos fora do seu auge, tá envelhecendo, enquanto o Jake Paul tá com 28 anos, tá na margem ali do prime físico de um atleta, tá só treinando, só se especializando em boxe. Claramente tá com muito menos CTE do que o Diaz, além de lutas que sempre tem um asterisco. Essa própria do Gervonta Davis, por exemplo, por mais que o Gervonta Davis, todo mundo acredita que era impossível o Gervonta não vencer, Jake tava lutando com uma vantagem de 30 quilos acima do peso do Davis. Seria, por exemplo, o Popó topar lutar contra o Vanderlei. Porém, é justamente que nesse cenário, primeiro, não fazia o menor sentido o Jake Paul desafiar o Francis Ngannou. Francis Ngannou agora é só lutador de boxe, tá só treinando boxe. Ele que é o cara mais pesado do que o Jake Paul, ou quando você pesquisa Francis Ngannou aqui, mostra que o peso dele é 117 quilos, então ao menos que tem uma sub categoria dos pesos pesados, igual tem várias sub categorias no boxe, seria o Francis Ngannou, que estaria 30 quilos a mais que o Jake Paul, e que também agora tá só se dedicando ao boxe. Não é a mesma coisa que pegar, por exemplo, o Nate Robson, que jogou basquete a vida inteira e apanhou como se fosse o Nego do Borel nas duas primeiras lutas do Fight Music Show. Porém, sem ser por questão de lesão, ou tá se preparando para uma luta, ou estar em um camp, Francis Ngannou só nega o que seria talvez a maior fonte de dinheiro que ele ganharia, já que o boxe paga infinitamente mais do que o UFC, e não é como se o Francis Ngannou fosse o melhor amigo do Dana White. O próprio Dana White falou em entrevista de imprensa que ele acha o Francis Ngannou falso, não quer ele próximo nem no mesmo prédio do que ele. Recusar uma luta dessa justamente de um cara que tem a vantagem do peso, a vantagem da envergadura, tá com 2 derrotas das 2 últimas lutas, não tá gerando interesse no boxe. O maior highlight dele foi ser apagado pelo Anthony Joshua. O maior highlight dele foi ter sido apagado pelo Anthony Joshua, e ele simplesmente peida na farofa. Você pode pegar aqui, inclusive, toda a treta que eles tiveram no Twitter, esse vai e volta do Jake Paul provocar e o Francis Ngannou na moralzinha negar, o que não faz um sentido nenhum para o Francis Ngannou. Quer dizer, não faz sentido o Jake Paul querer lutar o Francis Ngannou também. Mas como que um lutador, que foi um dos mais assustadores de se assistir do UFC, tá com as portas fechadas no UFC, que não vai conseguir outra oportunidade do Dana White? Está numa idade boa, porque ele tá com 39 anos, ele não tá com quase 50 igual o Anderson Silva tá hoje. Vocês podem achar 39 anos loucura, mas esses lutadores lutam até os 40. Agora que ele saiu do MMA e vai pro boxe, não tem tanta joelhada, tanto pisão, tanto chutão, é luva, é uma luva maior, é só soco, é um pouco mais coordenação, um pouco mais de movimentos limitados, ele não estaria tão distante fisicamente do que o Tyson Fury, por exemplo. Tyson Fury, ele tem 37 anos, por mais que ele esteja num físico pior do que o Francis Ngannou, ele ainda tá ativo na luta, e inclusive é o pai justamente da última derrota de Jake Paul, acabou uma luz, vamos ver quanto tempo essa daqui aguenta, que foi Tommy Fury, quando o Jake Paul realmente desafiou um cara no nível que Jake Paul deveria fazer todas as lutas deles e perdeu. O Jake Paul também não é um cara completamente
praticamente intocável. Quando ele pegou um lutador de verdade, um desafio de verdade, alguém à altura dele, sem nenhum asterisco na luta, ele apanhou. Por mais que tenha alguma coisa de contrato que a gente não esteja sabendo, o que também a gente nunca vai saber, porque nem chegou nesse ponto, porque o Francis Ngannou negou de primeira, não faz sentido o Ngannou não querer uma luta, um dinheiro fácil como esse. Não sei se o Ngannou tá escondendo o jogo de alguma coisa, não sei se o Ngannou tá tentando algo, porém ele mais uma vez vem falar de novo de como ele lutar contra o John Jones seria uma luta absurda. Ele tá de novo tentando puxar essa luta, essa super luta dos pesos pesados. Tá tentando de novo cutucar essa ferida do MMA envolvendo o UFC que não quer mais saber dele, e quando ele já está com os pés no recomeço, onde ele pode conseguir mais audiência de novo, pode conseguir mais dinheiro, não é boicotado por ninguém igual é boicotado pelo próprio dono do UFC. Ele tem a chance do patamar gigantesco, que é as lutas do Jake Paul, que sempre que ele luta, se não é a luta mais assistida, é uma das lutas mais assistidas do ano, ganhar um rio de dinheiro absurdo, que talvez nem no UFC ele tenha visto, com a vantagem estrutural e física, até porque se o Francis Ngannou aceitasse e o Jake Paul peidasse, aí seria o Jake Paul peidão e não o Francis Ngannou, e o cara simplesmente, sem nenhuma luta, sem nenhum treino, sem nenhuma lesão, vira e ri da cara e ignora, simplesmente a fonte de ouro que ele poderia ganhar no boxe. Não sei se as duas derrotas seguidas entrou na mente dele, pra mim é uma parada de ele ficar querendo forçar toda hora de novo a volta pro MMA, não sei se ele percebeu que boxe é uma realidade completamente diferente do que se liberar bicuda, cotovelada, o jogo técnico ser muito mais necessário do que só a brutalidade, por mais que contra o Jake Paul ia ser só um assassinato, mas o cara simplesmente me peida uma das maiores oportunidades de vida do Francis Ngannou por medo de apanhar do Jake Paul. Seria absurdo ver essa luta acontecer, porém é mais absurdo ainda ver o cara com a vantagem negar. Mas enfim, cada um escolhe o que acha que é melhor pro seu futuro. Enquanto isso, o Ngannou tá lá martelando de novo a tecla do MMA. Inclusive, se você for no post do sexto round, que é onde eu vi a notícia que ele cutucou de novo, minutos antes de eu ligar a câmera, eu tava fazendo vídeo de basquete ainda, que ele cutucou de novo a questão do John Jones, você vai ver que 90% dos comentários é justamente falando sobre como essa cicatriz do UFC não vai sumir nunca, e 100% deles é falando porque ele peidou pro Jake Paul. Queria ver ele peidar lutar com o Jake Paul. Se ele tivesse que pedir pra vocês virarem membro do canal, o canal com pouco de vida já tem esses maravilhindos que são membro do canal, eu tenho que lembrar logo de trocar a desgraça desse ícone pro ícone personalizado, eu sempre esqueço de fazer isso, e já que o canal é novo, essa ajuda simbólica que você pode dar apoiando no canal é mais importante do que nunca. Se você tá mais duro que o Jake Paul pra desafiar o Ngannou, porque se o Ngannou negou é porque, pô, o cara tá bilionário, né? Não é possível. Não deixe de se inscrever no canal ativando o sininho, esse é o único método gratuito que talvez você receba todos os vídeos, não só a resenha, como os videodocs, que depois de quase um mês sem videodoc, finalmente postamos o videodoc do Mark aqui no canal. Deu uma flopada, mas por favor vai lá ver, foi muito caro pra postar esse vídeo, então faça valer a pena, por favor. Além do seu like, que ajuda essa resenha a chegar a mais pessoas. Inclusive, falando de videodoc, vou deixar pra vocês clicarem no videodoc pra continuarem sua noite, janta, procrastinação, lazer. Mark Queira é o nome do cara que é contada a história do filme do Smash Machine, que dizem que o The Rock se transformou pra fazer a história dele. Um filme onde ele não é um completo intocável por causa do contrato. Mas se você gostou dessa resenha, eu falando minha opinião e notícias mais atuais do mundo da luta, esse é o último vídeo onde eu faço a mesma coisa. Dá uma conferida que você também vai gostar. Muito obrigado por você ficou até aqui, não bata na nuca do coleguinha e tchau!